Todos nós somos seres humanos e, apesar de diferentes, somos livres e iguais. Sem distinção de religião, de orientação sexual, de posicionamento político, de gênero, classe social, cor e raça. Assim, todos nós temos direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, que são os direitos assegurados pelo artigo 5º. Não se pode falar em direito à propriedade, liberdade, dignidade e igualdade sem que o direito à vida seja garantido em primeiro lugar. O conceito de direito à vida é muito extenso, pois ele não é visto somente como o direito de estar vivo, mas sim de viver com saúde, dignidade e respeito. Sobre a pena de morte, os defensores argumentam que não é uma violação do direito à vida, porque deve ser aplicado com deferência ao senso da justiça. Já os oponentes acreditam que a pena de morte é a pior violação dos direitos humanos. Na eutanásia, o direito de uma pessoa de tomar a decisão de encerrar sua própria vida é chamado de direito de escolha, enquanto as pessoas que se opõem à legalização da eutanásia são comumente chamadas de direitos à vida. Sabemos hoje, a lei que pune a mulher que pratica o aborto é ineficiente, pois deixou de ser algo moral e ético e passou a ser um problema de saúde. Para os religiosos, deve ser respeitado o direito à vida do feto. Já para os médicos e os não religiosos, devem ser levados em conta a problemática no meio social e econômica. A vida é o nosso bem maior, no entanto, nem sempre foi assim. Houve um tempo na história em que a vida era banalizada, inclusive como moeda de troca, instrumento de quitação de dívida e até produto de punição para infrações humanas. Um exemplo disso é o nazismo, que foi um fenômeno social, político e econômico que não pode ser esquecido do ponto de vista histórico em razão de que milhares de inocentes morreram sem a construção de um sentido racional e humano. O direito de liberdade é um dos direitos que faz parte da democracia de Estado e também te dá o direito de ser livre. Você pode fazer tudo o que você quiser e é capaz de fazer tudo perante a lei. Ele deseja garantir que todo mundo tem direito à liberdade de pensamento e expressão, tipo liberdade de buscar, receber, divulgar informações, pode ser falando, escrevendo, pela internet e afins. A Constituição Federal de 1988 foi criada com a ideia de acabar com as críticas do direito da liberdade e colocar um fim na ditadura militar, que mandava no país nessa época. Foi a primeira vez que a população participou de verdade mesmo da formação da Constituição. A liberdade religiosa fala sobre a liberdade de escolha de religião, liberdade de mudar de religião, liberdade de não ter uma religião, que é o ateu. E mesmo o Brasil sendo um país laico, ainda tem muita gente que sofre por conta da religião. A liberdade de expressão é uma opinião que você pode dar e ninguém pode te julgar. Você pode expressar suas próprias opiniões, falar tudo o que você pensa, porém, mesmo com a lei, ainda tem muita gente que é reprimido. Primeiramente, a ideia de sociedade igualitária começou a ser cunhada durante o Iluminismo, para idealizar uma realidade em que não houvesse distinção jurídica entre nobreza, burguesia, clero e escravos. Mais recentemente, o conceito foi ampliado para incluir também a igualdade de direitos entre gêneros, classes, etnias, orientações sexuais, entre outros. Já durante a Revolução Francesa, o termo igualdade compunha a palavra de ordem dos revolucionários: liberdade, igualdade, fraternidade. O princípio de igualdade vai garantir a todos, sem distinção, independente das diferenças, um tratamento igual perante a lei, que é a igualdade formal e também a igualdade material. A formal vai se referir à expressão todos são iguais perante a lei, proibindo o tratamento diferenciado com base em critérios como sexo, classe social e religião. Já a igualdade material, ela vai ser a busca pela igualdade real, tratando de forma desigual pessoas que se encontram em condições desiguais.
na medida e proporção de suas desigualdades. Para poder compreender melhor, eu trouxe uma ilustração. À esquerda, eu vou trazer uma igualdade no sentido formal, onde todos são iguais perante a lei, dando um caixote para cada um, para eles conseguirem assistir o jogo. Mas esse tratamento de igualdade em sentido formal desconsidera as diferenças que há entre as pessoas. Então, em situações de diferenças como essa, a gente pode interpretar a igualdade seguindo a lógica material, que pressupõe tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual. Então, na direita, as pessoas são de tamanhos diferentes, por isso, elas vão receber quantidades diferentes de caixotes. Assim, todos poderão assistir ao jogo. Oi, gente, eu vou falar um pouco sobre o direito à segurança, que faz parte do artigo 5º da nossa Constituição dos Direitos Humanos. Esse direito, ele deve garantir a paz e a tranquilidade das pessoas por meio de proibições de ações erradas que não estão seguindo a lei. Mas as pessoas também precisam ajudar para que esse direito possa ser garantido. Quando eu falo segurança, eu estou falando da pública ou da jurídica. A pública é a que quer garantir a proteção dos cidadãos. Já a jurídica, mesmo aparecendo só escondida na Constituição, é muito importante e trata sobre a legalidade, principalmente. Se inspirando na Revolução Francesa, dividiram os direitos fundamentais em dimensões ou grupos. O artigo 5º ele pode ser considerado da primeira dimensão, que tinha como objetivo dar espaço para que a população também pudesse ajudar e não ficando dependente apenas do Estado, Eu trouxe agora 2 casos que tratam um pouco a situação do Brasil e onde esse direito deveria funcionar. Na noite de segunda-feira, dia 1º de dezembro, e a madrugada de terça, ocorreu o maior roubo de Santa Catarina em Criciúma. Foi um assalto a banco, mas houve reféns e tiroteio e envolveu mais de 30 criminosos. Até o momento da reportagem, não foram identificados nenhum deles. Outro caso também foi o do João Pedro, que foi atingido durante um confronto na comunidade em que ele morava, no Rio de Janeiro, enquanto policiais estavam na região. Ele foi levado da casa que ele estava por um helicóptero e sua família ficou sem notícias dele por muito tempo. E descobriu só depois que ele havia falecido. Direito de propriedade garante que qualquer cidadão tenha direito sobre suas coisas, ou seja, ele pode escolher o que é feito com seus bens. Existem alguns tipos de direito de propriedade. O direito de uso sobre um bem. Um exemplo pode ser: imagina que você é dono de um imóvel, aí você escolhe se você quer usar ele, emprestar ou alugar. O direito de gozo sobre um bem. Tipo assim, se você tem uma laranjeira na sua casa, você tem um direito sobre as laranjas. Ou também, ter direito sobre o dinheiro que receber com o aluguel de um imóvel seu. E o direito de dispor, que quer dizer que você escolhe se você quer vender, doar ou trocar. É quase impossível dizer com precisão quando que surgiu o direito de propriedade, porque é uma das instituições mais antigas. O que dá para saber é que as leis que o regulamentavam eram totalmente diferentes das atuais. A ideia de propriedade privada estava implícita na própria religião, diferente dos dias atuais, que é fundamentada e regulamentada por meio da lei.